Acontece que a maioria dos evangélicos estão tão cegos espiritualmente que veem e não percebem, ouvem e não entendem. Por isso, não conseguem discernir o verdadeiro do falso, nem a luz da escuridade, trocando assim o bem pelo mal. Pois, na verdade, não tem como de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Por isso, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, como já foi dito. E assim como está escrito, assim é. Em Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possas ver. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves, isto é, nada entende. Isaías 42, 18 e 20. É verdade, há muitos que trocaram o verdadeiro pelo falso Deus e têm o maior prazer em servi-lo, como também em seguir os seus exemplos. Por isso, muitos estão dentro de uma igreja, mas vivem odiando o seu próximo, sempre entrando em demanda um contra o outro e pagando o mal com o mal. Pois, como o Deus da terra vive irado, os seus seguidores também. E assim como ele faz o bem e ao mesmo tempo o mal, seus seguidores também, pois não são uma boa árvore. Por isso, ao mesmo tempo que diz amar, já sente grande ódio, e o máximo que conseguem perdoar é apenas 3 vezes, e na quarta já suscita a ira. A fonte divina, porém, nos perdoa o tempo todo. Por isso, por intermédio de Jesus o Cristo, em Mateus 18, verso 21 e 22, nos ensina a perdoar não apenas 7 vezes no dia, mas 70 vezes 7, isto é, sem nunca ter fim. E assim nos ensina a fonte de todo bem, em Salmos 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, verso 18. É verdade, pois assim como a nossa fonte criadora nos perdoa sem cessar, também devemos perdoar sempre, sendo assim seus imitadores como filhos amados, conforme está escrito em Efésios 5, verso 1. Pois esse Deus, o qual não tem nada a ver com a fonte divina, ensina o seu povo a fazer vingança, como já foi mostrado, alguns exemplos, e os usam através do seu poder maléfico para cumprirem a sua vontade. Por isso está escrito, para não crermos em todo o Espírito, como já foi dito, mas provar se procede da fonte divina, pois pelos frutos
podemos discernir o bem do mal. Esse tal Deus também ensina a tomar o que é dos outros, dizendo que Deus dá e também toma. Ensina a profetizar palavras de maldição contra o seu próximo, pois tem prazer no sofrimento do seu semelhante, etc, etc, etc. E a fonte divina, porém, ela age completamente ao contrário, pois ela, por meio de Jesus o Cristo, nos ensina a amar ao nosso inimigo, pagando o mal com o bem, a bendizer os que nos maldizem, a orar pelo que nos perseguem, e a ser bom até para com os ingratos e maus, dando comida aos que tiverem fome e água aos que tiverem sede. Pois, como já foi dito, há uma diferença entre o verdadeiro e o falso Deus. O falso vive irado contra o seu povo, dizendo que está cansado de ter compaixão. Por isso destrói aqueles que o rejeitam, deixando de fazer a sua vontade. Assim como ele mesmo tem dito, em Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Jeremias 15, verso 6. Aí vemos que o Deus da terra vive irado, principalmente contra os seus seguidores, que deixa de andar conforme suas instruções. E ele sempre usa os seus profetas para profetizar maldição e destruição contra as pessoas que deixam de andar no seu caminho. Assim como falou por meio do profeta Elias, amaldiçoando o rei Jeorão com todos os seus, por ter deixado os seus caminhos, e ferindo a ele com grande enfermidade nas tuas entranhas, o qual morreu com grande agonia, conforme está escrito em 2 Crônicas 21, verso 10, 12, 14, 15, 18 e 19. Se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao seu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia por dia, até que saia as tuas entranhas. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terrível agonia. Aí vemos perfeitamente como os profetas desse Senhor dos Exércitos são usados para profetizar ruínas e destruição contra aqueles que não querem mais seguir sua religião. E o mais incrível é que a maioria continuam
detido em suas igrejas, por causa do medo que sentem de sair e serem castigados por esse tal Senhor, o qual se diz ser o Espírito Santo da fonte divina, enganando assim a muitos. Pois na Bíblia mostra bem claro que o agir do Espírito Santo da fonte criadora é totalmente diferente, nos fazendo conhecer quais são os frutos do mesmo, assim dizendo, em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. E aí, deu para entender que esse tal Deus não tem nada a ver com a fonte divina, a qual criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Ou continua você crendo nesse Deus que diz ser amor, mas é justiça também?